Bom, eu sou professor de anatomia humana da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Minha área de pesquisa é a neurociência e eu tenho este trabalho de extensão universitária que eu reputo de extrema importância, que é essa parte de letramento científico e que eu dedico boa parte do meu tempo. Eu leciono a graduação aqui na Unesp, no campus de Araçatuba, aqui no interior do estado de São Paulo. O que é letramento científico? Quais as consequências da falta desse letramento e como estamos como país quando comparados com outros? E quais os caminhos para melhorar o nível desse letramento? Se o letramento científico é, por dizer de alguma forma, uma tentativa, uma série de ações que visam que o cidadão consiga viver numa sociedade que é completamente tomada por ciência e tecnologia. Uhum. Não só de participar ativamente na temática da ciência, mas como ser capaz de acompanhar os debates em relação aos grandes desafios que a sociedade tem que enfrentar agora e no futuro. É uma sociedade que não é letrada cientificamente, é alvo de manipulação e é incapaz, então, de decidir de forma consciente assuntos extremamente complexos. Eu sempre gosto de citar uma frase, e vou ler, inclusive, porque não quero perder uma palavra, do Carl Sagan em relação a isso, né? E uma frase que acho muito legal e que resume bastante bem a necessidade de a gente entrar nessa área do letramento científico. A frase é a seguinte: nós criamos uma civilização global em que os elementos mais cruciais, o transporte, as comunicações e todas as outras indústrias, a agricultura, a medicina, a educação, o entretenimento, a proteção ao meio ambiente e até a importante instituição democrática do voto, dependem profundamente de ciência e de tecnologia. Também criamos uma ordem em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo, porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. O que o letramento científico tenta fazer é desarmar essa bomba. Mas estamos indo muito mal, estamos fazendo as coisas muito mal feitas e a bomba está explodindo. A bomba explodir? Bom, olha, eu esse tempo atrás estava ouvindo uma mesa redonda. Eu não lembro agora qual era o pensador, o filósofo que estava comentando, se lembra que era francês, e que ele comentava francamente que o grande debate, o grande enfrentamento do século XXI não seria mais o enfrentamento da esquerda à direita, do norte e sul, e seria o enfrentamento entre formas fundamentalistas, né, de compreender a realidade, de compreender o mundo em que vivemos, formas fundamentalistas, fundamentalmente baseadas em crenças, mas em crenças não em evidências, né, e uma forma, digamos assim, racional de entender a realidade, de entender os problemas, de entender os caminhos, de entender as soluções, onde a ciência desempenha uma ferramenta muito importante. Eu acho que o enfrentamento do fundamentalismo com formas mais racionais de desenvolver as soluções é o que está batendo hoje na nossa porta mesmo, né? Não é só no mundo inteiro e no Brasil também. Eu acho que nós temos um pensamento fundamentalista aí predominando e crescendo, e esse pensamento fundamentalista é um pensamento também anti-ciência, né? E esse Uhum. pensamento vem crescendo em vários âmbitos sociais, né, no país. E esse enfrentamento, então, em parte se deve a que não estamos fazendo a coisa certa no sentido de levar a cultura da ciência, despertar o pensamento crítico nas crianças, que depois vão ser os adolescentes e que depois vão ser os adultos. E nós temos aí, desde o surgimento de bancadas
evangélicas. Não estou dizendo que o letramento científico leve necessariamente a uma falta de religiosidade, não tem nada a ver um assunto com o outro, mas leva uma falta de debate, leva uma falta de pensamento crítico, de poder separar, né, uma coisa de outra. Ou seja, o que é religiosidade do que o fanatismo religioso, por exemplo. Mas pesa também quando um governo, por exemplo, corta fortemente os gastos em ciência e tecnologia, né, o que está acontecendo hoje, né, com a CAPES, com o CNPq, e ao mesmo tempo isenta, né, de multas a Receita Federal às igrejas evangélicas. Aí é uma decisão de poder que já está relacionada, acredito eu, com essa disputa desse pensamento fundamentalista crescente com outros setores do qual nós fazemos parte. O que eu vejo é que a postura ética do acadêmico é diferente. Entendeu? Eu até ia divagar um pouco sobre eu até ia criticar um pouco a academia da questão da autoridade científica, etc. e tal. Mas a questão é que, independente da sua autoridade científica, o cientista ele sempre está aberto para o contraditório. Né? O cientista ele sempre está aberto ao debate. Né? Muita gente falou da recente história do Malafaia, né? Porque o Malafaia desafiou o Boechat para um debate. Quem disse que Malafaia quer debate? Malafaia se o Malafaia deixasse os outros falar, né? Ele quer palquinho, sabe? Debate é uma coisa muito diferente de palquinho. Entendeu? Esse debate é um debate inexistente. Esse debate, essa gente não quer debater para ganhar um debate. Ela quer debater para mostrar que o debate é possível. E isso, quando a gente fala de criacionismo, por exemplo, isso eu sempre recuso, debate com criacionistas, é porque não é uma questão a ser debatida, porque é uma postura científica de um lado. O Web é legal. Isso aí já é com vocês. O principal museu de ciência do Brasil é da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ou seja, nem o lance da religião nos impede de fazer um trabalho bem feito. Não fazemos porque não há um incentivo, né? Eu acho que a condição sine qua non para que a sociedade compreenda a ciência é trabalhar com ela desde criança. Esse é o passo fundamental. Se você perder essa geração, se você perder, a criança nasce curiosa. A criança nasce curiosa. A escola, ensino fundamental 1, 2, tem que incentivar essa curiosidade. Essa é a base de tudo. Mas ela não faz isso. Acaba com a curiosidade. Né? Perguntar é babaca. Perguntar é ruim. Em parte porque o professor não sabe a resposta. E quando o professor não sabe a resposta, ele fica na defensiva. E quando ele fica na defensiva, ele humilha o aluno. E o aluno humilhado não pergunta mais nada. Nessa fase da vida, de forma a estimular a curiosidade, a dúvida, o questionamento, o pensamento crítico, você vai ter adultos, né, sei lá, acreditando que Noé viveu 900 anos. Não há como fugir dessa situação. E vai ser difícil mudar. Se você não muda lá, então essa é a situação sine qua non. O que a ciência faz nessa criança? O que é importante tirar do processo, da metodologia científica, digamos assim, nessa criança? O questionamento. Uma coisa que ela já faz, aliás, espontaneamente. Incentivar isso aí, dar ferramentas cada vez mais sofisticadas, para que ela consiga, né, direcionar esse questionamento todo de uma forma que aos poucos comece a encontrar respostas. A informação toda está aí. A revolução, né, na era da informação, não foi sinônimo, infelizmente, da sociedade de conhecimento. A sociedade de conhecimento não se realiza apenas porque você tenha uma quantidade disponibilizar uma quantidade de informação. Essa informação não é bem assimilada, aliás, não é de forma alguma assimilada, ela não vira conhecimento se você não tem análise crítica dessa informação. Você não consegue separar dessa informação o que é relevante e o que não é relevante, porque você não tem a base.
E às vezes, se a informação vai ao encontro do teu sistema de crenças, você prefere aceitá-la em relação a uma informação que vai de encontro ao teu sistema de crenças. Então, é desde a tenra infância é que a gente tem que mostrar que nem sempre o que é reconfortante é real. Então, informação, olha, nunca tivemos uma quantidade de informação tão fácil, tão boa, tão acessível, tão democratizada como temos hoje. Não muda as coisas. Ter essa informação, ter todo mundo ligado na internet e nas escolas da Amazônia, não vai mudar se o professor lá na Amazônia não conseguir convencer o aluno de que o conhecimento científico, de que a ciência tem que fazer parte desse questionamento da vida, do dia a dia, de tudo. Não vai adiantar oferecer todas essas condições. Informação não vira conhecimento automaticamente. Exato. Até porque, eu até entendo porque, por exemplo, você pega quando você vai discutir com um criacionista, por exemplo, ou com pessoas igual o Boggs e eu sabemos bem, a gente teve umas discussões aí com algumas pessoas a respeito de homossexualidade, sobre família e não sei o quê, e as pessoas tendem a jogar conteúdo que só interessam a elas ali. Claro. As pessoas quando vão procurar esse conteúdo na internet, ele só procura gente que dê respaldo ao que ele acha que é certo. Corrobora com a opinião dele. Exato. Em outras palavras, Shelley, eles leem ciência tal qual leem a Bíblia, né? Exato, só a parte que interessa, que reflete seus preconceitos. Exato. Eu tive professores que me ensinaram criacionismo e desqualificaram teoria da evolução e qualquer coisa, eles falavam, olha, eu tenho que te ensinar isso, mas o certo é Deus criou, é o que está na Bíblia. Né? Já tive professora que na aula de sexologia ela disse que era errado usar camisinha, que o único sexo seguro que existe é depois do casamento. Isso não mudou com o advento da internet. É óbvio que algumas pessoas acabam lendo outras coisas, mas ela vai lá e procura mais 20, 30, 50 conteúdos que dê respaldo ao que ela pensa e ela ignora totalmente o resto do conteúdo que tem ali. Então não é uma questão, eu acho, só de acesso à informação, mas é uma questão de consciência, de senso crítico, de falta de ceticismo das pessoas, que isso realmente, como o professor disse, você só consegue quando você incute ali nas crianças, dentro da escola. A internet sozinha não dá conta, não adianta. E tem olha, tudo que você está dizendo, como as coisas são, como as coisas funcionam, e aí vem a parte já da minha parte de neurocientista, funciona assim porque o cérebro funciona assim, né? Você tem esse viés cognitivo para aceitar aquilo sempre que vai ao encontro do teu sistema de crenças. Né? Muita gente o que faz é tentar adaptar, às vezes você tem um sistema de crenças que são conflitivos, por exemplo, neste caso que você citou da religião, que está profundamente embasado na formação dessa pessoa e de repente ela descobre outro sistema de crenças diferente que é a ciência e que os dois são antagônicos. Então, mas ao mesmo tempo ela percebe que esse sistema da ciência é poderoso também, é importante. Então ele tenta fazer essa junção das duas coisas que acaba dando nessas barbaridades aí do criacionismo científico e todas essas coisas. Isso que é interessante, professor. Muitas vezes má fé, claro, a gente não pode tirar do papel aqui a má fé das pessoas que vivem disso e que nesses esquemas, nesses projetos de poder e projeto econômico, se valem dessa característica cognitiva dos humanos. Agora, por isso que eu te digo que se desde você coloca o questionamento ou seja, incentiva esse questionamento natural das crianças e não o perde no meio do caminho, você vai ter gente adulta mais capacitada para saber lidar com esse tipo de sistemas de crenças que são antagônicos e que não podem se juntar em alguns casos. Uma coisa que me deixa, que eu parei para pensar nisso há pouco tempo atrás, o interessante é isso. Na minha época, eu tive muitos professores que desqualificavam tudo que tinham que falar dentro de sala de aula para jogar o criacionismo, a Bíblia, a religião em cima. Pois bem, agora, essa geração, que já não é a minha, essa nova, a gente está numa geração onde pessoas pegam a ciência e tentam enfiar dentro da Bíblia.
da crença. É totalmente. Antigamente você falava, não, isso tá errado, porque cientista geralmente fica desafiando Deus, não acredita em Deus e ponto final, e a Bíblia tá certa, ponto final. Hoje em dia não tem mais espaço para isso por conta do acesso à informação. O que as pessoas fazem? Você tem cientistas hoje que apoiam o criacionismo, você tem um monte de coisas que vão tentar juntar as duas coisas e sair um bando de chorume, enfim, para dar validade para aquilo. Eu tenho um recado aqui. É uma manipulação desgraçada. Fala, pode. Nossos amiguinhos Yankees têm um recado a dar sobre essa história de ficar colocando ciência dentro da Bíblia. Olha só que legal. A Bíblia diz que a homossexualidade é natural. Não recordo em qual capítulo, mas deve estar entre a cobra falante e a virgem grávida. Exatamente. Tá mais ou menos assim. Chega? Tá bom. Esse é o X da questão. Você precisa saber filtrar tudo que hoje está facilmente à tua disposição, mas para fazer essa filtragem, aí você precisa ter aí uma base, né, para separar o joio do trigo. Na realidade, o que a ciência faz, às vezes, é separar o joio do trigo, né? Como estimular a investigação científica se o fundamentalismo religioso obriga as crianças de ensino fundamental a recusarem fazer um trabalho sobre cultura afro-brasileira? Como competir se o investimento da cultura do obscurantismo, agora também através do Estado com a bancada evangélica, colocando as leis de Deus acima das nossas, é muito maior do que os investimentos na promoção do ensino científico? É fácil. A próxima vez que o seu PC der pau, em vez de você levar pro técnico, você leva pra igreja. Silvia Reis, né, que fez a Silvia, infelizmente, a minha resposta é o que eu disse faz uns momentos atrás. A coisa vai piorar bem. Antes de começar a melhorar. Um dia vai começar a melhorar. A gente vai estar para se transformar aí. Vai estar tão ruim que não tem como piorar, né, professor? Aí... Não, mas você sabe que se você for analisar outros países, por exemplo, o estado de bem-estar, quando os países foram atingindo, especialmente na Europa, né, depois da Segunda Guerra, quando foram atingindo o estado de bem-estar, os governos ficaram cada vez mais, sociedades mais seculares, né? Curiosamente, no Brasil, nos últimos, e não vou entrar aqui em problemas partidários, políticos, nos últimos governos, digamos assim, o nível de bem-estar, os parâmetros para medir os níveis de bem-estar, IDH e tudo isso aí foram melhorando. Ao contrário do que se pensava, o país, em vez de ficar mais secular, foi ficando cada vez menos secular. Né? Em parte porque essa melhora em alguns parâmetros não redundou na educação fundamental, não redundou numa melhora da qualidade, como aconteceu na Europa, da educação. Não só na quantidade de números de alunos matriculados. Isso é uma mentira, isso é uma coisa que não funciona muito bem. É legal que tenha todos os alunos matriculados, mas o importante é a qualidade do ensino que você está prestando, como estamos comentando aqui. No Brasil isso não aconteceu, então nós estamos virando uma potência democrática religiosa. E democrática, né? Não é uma coisa, nenhum desses pastores está aí porque alguém impôs a sua presença, não é biônico. Né? Como antigamente tinha aqueles senadores biônicos. São todos eleitos pelo povo, prefeitos. Né? O prefeito da minha cidade, dias atrás, entregou a chave da cidade a um grupo de pastores. Né? Por quê? Por nada, porque foi bonzinho com eles. E ninguém acha que esteja errado. As pessoas não conseguem mais diferenciar, né? Não conseguem entender o que é laicidade do Estado. E a tendência é que piore. Agora, uma das coisas que temos que fazer, já que os alunos não têm, os adultos não têm mais jeito, é aqueles que mais ou menos percebem essa situação, ir aonde é efetivo. Eu acho que em termos de universidade, que é a minha área de atuação, eu sou um professor universitário, criando esses projetos que visem o letramento científico lá nas escolas. Dificilmente a coisa vai melhorar na próxima eleição, na outra. Esses grupos têm um esquema de poder, têm os meios de comunicação cada vez mais na seu alcance, vão comprando canais de televisão, a rádio que o povo usa, mas se você passar pelo rádio é tudo programa religioso, evangélico, é uma lavagem cerebral constante, e a tendência mesmo é que a coisa piore, não tenha dúvidas.
perceber que a gente não vai ganhar o apoio popular para isso, não vai ser popular a nossa ação de letramento científico, né? Vai ser uma coisa que os resultados vão demorar muito, né? Vai demorar muito, não é uma coisa que vai acontecer de um governo para o outro. E se você tem esse planejamento estrutural no teu país, na tua sociedade, as coisas têm chance de irem mais rápido. Eu falei, eu sou otimista, pessimista porque acho que vai piorar bem, mas sou otimista que depois começa a melhorar. Não pode ser que isso acabe numa, sei lá, teocracia de Oriente Médio, algo parecido aqui, só que cristã, né? Isso aí é impensável para mim. Falando em teocracia, segundo o senador Magno Malta, no dia 8 de junho de 2015, no discurso em que o senador protocolou denúncia crime contra a parada gay, ele disse o seguinte: nós não podemos ser manobrados, ser massa de manobra. Minutos depois ele comentou outra coisa muito interessante, né? Porque nenhum dos senadores chegaram aqui nessa casa, no Senado Federal, sem o voto de cristãos desse Brasil. Hipocrisia Modeon. Tipo, massa de manobra, vote em mim porque Jesus quis. Quando se perde desenvolvimento científico, tratando de políticas públicas, qualificação ou mesmo até preparação para o mercado de trabalho, quando pessoas que estudam biologia ou cosmologia são tratados como massa de manobra no Congresso Nacional, né? E ministros da pesca fazem discursos dizendo que é a menor prova da teoria de Darwin, né? Ou deputados querem ensinar criacionismo nas escolas, né? Será que não tem uma galera ali que se beneficia com a ignorância científica? Sem dúvida, mas essa é a realidade que nós temos mesmo, essa é a realidade que chegamos agora e que eu estou dizendo que tende a piorar. Agora, biólogo e cosmólogo não é nem sequer massa de manobra de nada, né? Mas são ignorados completamente a nível de... Você está dizendo isso porque você é cientista, você é comunista, você vê você lê os livros do Beck. Essas figuras, então, essas são as figuras que estão aí... esse tipo, às vezes eu estava tendo uma discussão, assim, quando eu falo que não precisa debater com essa turma do design inteligente, porque acho que são maluquices inofensivas, né? Essa turma do design inteligente é uma coisa que ocorre fundamentalmente neste universo paralelo do Facebook, né? Se eu vou nas escolas do ensino fundamental, do ensino médio, mesmo com as professoras religiosas, né? Não tem ideia do que seja design inteligente. O problema nosso é esse criacionismo mais tosco e menos... Mas o design inteligente é uma teoria. A evolução também não é uma teoria, pô. Se eu tenho o direito de estudar a teoria da evolução, eu também tenho o direito de estudar design inteligente. Eu sei. Dando esse exemplo do Boggs, o exemplo prático, a UEM, né, que é a Universidade Estadual de Barigá aqui, o que ela fez? Ela fez um dia de palestras, né, dentro da universidade, e o que ela trouxe? As diferentes visões sobre a evolução. Aí ela trouxe o Eberlin, um outro professor, só lembro do nome do Eberlin, né, para falar sobre DI, um outro sobre criacionismo, aliás, um outro professor para falar sobre evolução e mais outro professor para falar sobre criacionismo. Ainda ela colocou 2 palestras, uma sobre DI e uma sobre criacionismo. Isso é extremamente inaceitável dentro de uma universidade. Só faltou chamar o Easy Nobre para falar de evolução de Pokémon. Isso foi numa universidade estadual aqui, e a gente tem uma extensão dela aqui dentro da minha cidade. E eu fiquei pensando, falei, cara, isso é inaceitável. É extremamente inaceitável. Esses grupos aí, vocês sabem, é que aqui não são fortes, nos Estados Unidos são extremamente fortes, a realidade é outra, o que estou dizendo deles aqui eu não diria nos Estados Unidos. Eles tentam essa infiltração mesmo, mas no meio acadêmico esses grupos são desprezados mesmo, né? Esses grupos são menosprezados, não é que sejam menosprezados, não é levado a sério mesmo, né? A própria Unicamp já... Bom, vocês já conhecem toda essa história, não quero me envolver muito, mas
o criacionismo que realmente tem o poder de mudar a lei, mudar a legislação, comprar televisão, fazer a cabeça das pessoas, é desses deputados aí que vocês já citaram e que são, não está nem aí com design inteligente, é a coisa menos pretensiosa do que essa coisa pretensiosa de colocar uma tentativa de dar uma pincelada científica no criacionismo. Essa é uma discussão que parece forte no Facebook, mas que quando você vai no dia a dia, não é algo que te preocupe ainda, principalmente no público-alvo que você tem que trabalhar, que são essas crianças. Eu acho, inclusive, que a discussão que está tendo agora no Supremo Tribunal Federal sobre a educação, o ensino do criacionismo nas escolas, está bem encaminhada, pelo menos o Supremo Tribunal Federal tem dado uma amostra de que não vai fazer besteira nessa área. Mas é isso, às vezes a gente dimensiona demais alguns aspectos, alguns grupos como esses do DI, porque a gente às vezes fica muito, né, no Facebook e dá a impressão que a coisa é gigantesca, mas quando você vai na realidade não é muito relevante assim essa. Claro que eles vão sempre tentar, mas se você for analisar, quase todas as palestras são em igrejas, né? Poucas vezes você tem uma palestra que seja numa universidade pública, e mesmo que seja na universidade pública, dependendo do contexto, né, pode até ser concebível, né, mas não no contexto científico. Né, se ficar claro, se isso é uma obra, uma atividade de extensão, por exemplo, e ficar claro que são visões não científicas da origem da vida, aí podem entrar outras religiões, inclusive, outras cosmogonias, são todas válidas, né? Do ponto de vista antropológico, não do ponto de vista científico. Cosmogonias criacionistas diferentes desta ciência são relevantes, são importantes. Elas dizem muito das sociedades e das pessoas que vivem nas sociedades. Agora, não é ciência, né? Não podemos confundir as coisas. Se fica claro na universidade pública que isso é assim, então não tem problema. Essa é a minha visão. Eu achei legal citar a antropologia, porque, assim, de certa forma, qual é a diferença, pensando de maneira antropológica, né, qual é a diferença entre a astronomia e as cosmogonias gregas, judaicas? Não tem diferença nenhuma. Sabe? A diferença é que essas cosmogonias foram criadas dentro de um contexto histórico e de um contexto social. Né, talvez no futuro próximo, né, nossos descendentes vão olhar para nossas teorias científicas e vão achar que nós éramos ingênuos. Né, isso é assim mesmo. Você está certo. Se a gente não pode entender os Yanomami, por exemplo, sem entender as visões cosmogônicas deles. Então, elas são relevantes e são importantes. Eles não explicam, na realidade, como chegaram essas pessoas aqui no Brasil. Né? Não explicam. Não tem como. Agora, são relevantes. E se a gente trabalha com essas visões dentro desse contexto, elas são úteis e tem que estar na universidade, claro. Tem que ser estudadas. Esse é o âmbito de estudo delas. Agora, o que não pode é essa confusão conceitual, né, do que é ciência. Quando você se apropria da ciência para tentar justificar esses pontos de vista não científicos, aí você entra para a superstição, entra para outras coisas, né? E esse culto à autoridade científica, sem o conhecimento científico, sabe, isso abre espaço para muito charlatanismo. Mas também sempre quantos astrônomos da academia, por exemplo, eles abandonam um pouco os seus laboratórios e vão lá, né, no povo dizer que a astrologia é uma bobagem. Quantos fazem isso? Poucos, né? Tantos quantos Eberlins, né? Fazem serviço.